de Espírito Divino e enchei os vossos tons os corações e acendei neles o amor com o fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor novamente. Novamente o Senhor disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Caríssimos, estamos no terceiro dia da nossa novena em honra a Santo Antônio e por providência da graça divina, esse terceiro dia é a solenidade, a grande solenidade de Pentecostes, onde nós celebramos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Só que muito mais do que a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, nós queremos celebrar a vinda do Espírito Santo sobre nós. Na liturgia, a palavra de Deus, quando ela é proclamada, ela se realiza. Nós católicos, quando nós vamos à igreja, nós não vamos na igreja para ouvir coisas passadas e relembrar coisas passadas e dizer: ah, como que Deus fez coisas bonitas antigamente, mas agora não é mais assim. Não. Nós estamos aqui nesta igreja hoje porque nós queremos experimentar na nossa vida a graça do Espírito Santo e a graça de Pentecostes. E é justamente isso que a oração da coleta, que nós rezamos no início da igreja, da missa, o primeiro oremos, a igreja nos faz pedir justamente isso. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora. Veja, não é amanhã, não é daqui uns dias, não é lá no passado. E realizai agora no coração dos fiéis. Realizar agora no seu coração as maravilhas
que operastes no início da pregação do Evangelho. Meus irmãos, aquelas coisas que nós ouvimos, aqueles prodígios, aquelas maravilhas que os apóstolos operaram no início do seu ministério há 2000 anos atrás, aquela grande graça que eles receberam, Deus quer dar aos nossos corações, e graças sobrenaturais, porque nós católicos não somos mais sobrenaturais. Nós católicos achamos que tudo é aqui, que tudo é só uma questão histórica, social, conjuntura. Meus irmãos, Deus nos deu a vida do alto. Nós recebemos uma graça que não é natural, que não é deste mundo. O Espírito Santo é o amor divino que foi derramado nos nossos corações. Deus quer derramar aquele mesmo fogo. Ele quer derramar em nós e quer nos transformar. Aquelas maravilhas que Deus fez, Ele quer renovar no teu coração. Hoje. E é por isso que o Espírito Santo é também representado como fogo. O Espírito Santo ora é representado como água, ora como vento, ora como óleo. Mas essa manifestação específica de Pentecostes, ele se manifestou como fogo. O Espírito Santo se manifesta como fogo em Pentecostes, porque ele quer nos transformar. Mas ele quer nos transformar como o ferreiro transforma o ferro. Como é que deveria ser as coisas? Deus queria simplesmente usar de nós e fazer essas maravilhas em nós e através de nós nas outras pessoas. Deus queria que nós fôssemos facilmente moldáveis nas suas mãos. Deus queria que nós fôssemos como o barro, que o oleiro vai e mexe, faz, e o barro não fica reclamando. Ele faz assim e o barro vai para lá, ele faz para cá e o barro vai para lá. Ou como as crianças quando brincam com massa de modelar, e a criança faz o que quer com aquela massa, faz e desfaz. Faz e depois desmancha e faz de novo. Era isso que Deus queria fazer conosco. Só que nós não somos uma massinha de modelar. Nós somos um ferro, velho, enferrujado, duro. E como é que faz para moldar o ferro? Só dar pancada não resolve. O ferro, para ser moldado, precisa passar pelo fogo. Tem que ser incendiado numa temperatura tal que ele amolece. Numa temperatura tal que ele começa a ficar igual ao fogo. Quando o ferro começa a ficar igual ao fogo, então ele pode ser modelado. Meus irmãos, o Espírito Santo quer se derramar em nós tão abundantemente, ao tal ponto do nosso coração começar a se transformar em fogo. E quando isso acontecer em nós, nós seremos aquilo que Deus quer. Quando nós chegarmos a este ponto, Deus vai fazer maravilhas na nossa vida e vai usar da nossa vida para ser fogo na vida das outras pessoas. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso. Você foi escolhido para isso. E como que eu sei, padre? Você foi batizado. Você recebeu a unção do crisma. Portanto, você é portador do Espírito. Meus irmãos, se nós olharmos
para o nosso padroeiro Santo Antônio, nós vamos ver o que é que Deus faz na vida de um coração abrasado. Padre Ildefonso, na sexta-feira, fez uma pregação que ele nos ensinou que Santo Antônio era um homem da caridade, que Santo Antônio era um homem da palavra, da missão e da fé. E hoje posso acrescentar que Santo Antônio era um homem de Pentecostes. Santo Antônio era um homem de fogo. Nas suas palavras tinham fogo. E aquilo que Deus fez no coração de Santo Antônio, pela vida e pelas obras de Santo Antônio, Deus continuou fazendo em muitas almas. Meus irmãos, entendam, não é porque Santo Antônio é nosso padroeiro, mas justiça seja dita, Santo Antônio não é um santo normal. Inclusive na Itália, Santo Antônio é chamado de o santo. É o santo. Porque nós vemos na vida de Santo Antônio obras semelhantes às obras dos apóstolos. Milagres que só ocorreram no tempo dos apóstolos e pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Antônio era feroz. Padre Antônio Vieira diz que, num certo ponto de vista, e porque a palavra de Deus nos garante, Santo Antônio fez, materialmente falando, milagres maiores do que os apóstolos e de que até o próprio nosso Senhor. Porque nosso Senhor disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores do que estas. Padre Antônio Vieira diz o seguinte, nosso Senhor Jesus em 3 anos de pregação não conseguiu converter o coração de Judas. Não é que nosso Senhor não conseguiu, entenda, mas aqui a comparação. Mas Santo Antônio, numa pregação, conseguiu converter 22 assassinos, ladrões e bandidos. E conversão para valer, de confissão, feitinha, de ser gente de igreja, de mudar de vida, de ser transformado. Tão prodigiosamente era a sua pregação, que as pessoas iam de todos os lugares para ouvir. E quando Santo Antônio pregava, as pessoas sentiam o coração abrasar. As pessoas não tinham só aquele negócio, nossa, que bonito, o Frei falou bem hoje. Não, as pessoas ouviam e se incomodavam e queriam mudar de vida. Queriam mudar de vida. Queriam ser transformadas, queriam experienciar aquilo que aquele homem estava pregando. Meus irmãos, é isso que acontece quando nós deixamos o Pentecostes acontecer na nossa vida. Se você estiver cheio do Espírito Santo, mesmo que até agora você não tenha sido um bom cristão, ou se é um bom cristão, é um cristão mais ou menos, ou se talvez você esteja muito longe de ser um bom cristão, ou muito longe de ser um cristão mais ou menos, saiba que se você pedir a graça, Deus te transformará. Deus vai arrancar essa ferrugem. Deus vai te purificar. E vai te queimar a tal ponto que vai fazer de você aquilo que Ele deseja. Por isso, não nos desesperemos. Deus está conosco. O Espírito Santo quer te dar essa graça. Queira você. Portanto, que essa missa de hoje nos marque com esta verdade. Nós podemos ser modificados, sim, porque o Espírito Santo tem poder para fazê-lo. Mas nós precisamos começar a pedir. E então Ele vai mandar fogo. Aí você pede mais um pouco e Ele manda mais um pouco.
Aí você pede mais um pouco e ele manda mais um pouco, até que chega uma hora que o seu coração se torna uma fornalha de amor. Louvado seja nosso Senhor